Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, vamos ter retornos importantes para o jogo de domingo contra o São Paulo. Vamos falar disso aqui no nosso vídeo, vamos falar também aqui da probabilidade do Vasco de ir para a Libertadores, qual a porcentagem que os especialistas estão calculando. Vamos trazer também aqui jogadores que estão sem espaço com o técnico Fernando Diniz, que muito possivelmente deverão deixar o Vasco ao término dessa temporada e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. A gente está querendo chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve aí, falta cerca aí de 800 inscritos, mais ou menos, um pouco menos de 800, para a gente conseguir chegar nessa marca importante para o canal. Sem esquecer que até o dia 31 de dezembro a gente quer chegar a 230 mil inscritos aqui no canal. Valeu demais e a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o Vasco que vai voltar a entrar em campo no próximo domingo, às 8h30 da noite em São Januário, contra o São Paulo, um jogo muito importante, um jogo de 6 pontos. Esse jogo aí marca o retorno do técnico Fernando Diniz, que cumpriu suspensão nesse jogo diante do Bragantino, né? Ele não ficou à beira do gramado e os seus auxiliares comandaram o Vasco e conseguiram fazer um belíssimo trabalho, né? O Vasco venceu bem por 3-0 e o Red Bull e conseguiu se manter ali na luta por essa pré-Libertadores. E o Diniz estará à beira do gramado nesse jogo tão importante contra o São Paulo, né? Ele fez uma falta, mas ao mesmo tempo o time estava ciente do que tinha que fazer em campo. Com certeza o Fernando Diniz trabalhou bastante com a rapaziada. O fator dele não estar dentro de campo, né? Dele estar ali à beira do gramado ali para comandar o Vasco. E ele deixou bem claro que confiava bastante nos seus auxiliares. E o que a gente viu foi que o Vasco fez um belíssimo trabalho nesse jogo, né? Conseguiu vencer bem. E agora vamos ter o retorno dele também do garoto Ryan, jogador que se lesionou, ficou fora do jogo contra o Red Bull Bragantino, e o Vasco quis dar uma poupada para ele, para talvez não agravar a lesão, desgastar mais o atleta, e ele está sendo recuperado para o jogo diante do São Paulo, e vai voltar aí a titularidade no time do Vasco. A tendência é que o Verratti volte realmente para o banco de reservas nesse jogo tão importante diante do São Paulo. Esses são os retornos aí que vamos ter. Apesar do Ryan ser um jogador importante, ele não fez tanta falta assim nesse jogo contra o Red Bull, porque o Pirata tava on fire, né, moleque? O Pirata tava daquele jeito, querendo tirar a zica e conseguiu fazer 2 gols e, consequentemente, ajudar o Vasco a vencer esse jogo importantíssimo que foi a vitória ontem. E essa semana o Vasco vai ter a semana cheia para trabalhar, diferentemente da semana passada, onde a gente jogou na segunda-feira e já atuou no domingo novamente. Dessa vez a gente vai ter essa semana todinha para que o Vasco descanse e volte aí aos treinamentos para conseguir vencer o São Paulo. Não vai ser tão fácil, é um adversário que, a certo ponto, o Vasco é muito favorito, mas a gente sabe que é um jogo grande, né? Por mais que o São Paulo esteja vivendo uma fase muito ruim, mas já venceu nesse último final de semana. Pode ser que eles vejam também esse jogo contra o Vasco um jogo chave. Aí a gente torce para que o Vasco também ganhe do São Paulo e afunde o São Paulo, assim como a gente fez com o Red Bull Bragantino, né? O Vasco, mais uma vez, aí demitindo mais um treinador no Campeonato Brasileiro. Dessa vez quem caiu foi o técnico do Red Bull, Fernando Seabra. Quem sabe se o Vasco enfiar uma goleada humilhante no São Paulo, pode ser que o Vasco derrube o segundo técnico do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Zubeldia, na época que era técnico do São Paulo, foi demitido justamente após perder para o Vasco. E o Crespo está muito pressionado lá no São Paulo, bem criticado pelos torcedores. Se tomar uma goleada, não sei não, hein? Vai que o Vasco demite também o Crespo lá no São Paulo, né? O Vasco vem fazendo aí muitas vítimas aí no Campeonato Brasileiro quando o assunto é demissão de treinadores. Mas, brincadeiras à parte, o Vasco segue em busca dessa pré-Libertadores, em busca, quem sabe, de chegar o mais alto possível na tabela. O torcedor já está iludido, até mesmo com o G4. Dá para sonhar, cara, é possível. A matemática pode trazer que o Vasco consiga um hipotético G4, mas vai depender de uma combinação absurda de resultados para que o Vasco consiga, e mesmo assim o Vasco tem que vencer todos os seus jogos. E claramente aí, a situação para o Vasco hoje é a pré-Libertadores, e hoje a situação, se acontecer um cenário hipotético de Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores, já vai aumentar uma vaga a mais aí na Libertadores via Brasileirão e já vira G7. E se, por exemplo, o Vasco não conquistar a Copa do Brasil, vai ter que torcer para o Cruzeiro ser o campeão, porque o Cruzeiro hoje está na 3ª colocação e ele sendo campeão da Copa do Brasil vai aumentar mais uma vaga. Assim, o Vasco estando na 8ª colocação irá para a pré-Libertadores aí do ano que vem. Mas o cenário ideal, lógico, é o Vasco conquistar o máximo de pontos possível no Brasileirão e tentar ir o mais longe que puder, cara. Se pintar o G4 cair no colo do Vasco, ótimo, excelente, né? Mas, claro, a gente torce pelo título da Copa do Brasil, que é o grande objetivo na temporada. O Vasco, claro, pretende garantir, fazer a sua parte primeiro no Brasileirão,
para ir depois focar totalmente na Copa do Brasil. Essa parece ser a ordem do Vasco, né? Fazer um bom Campeonato Brasileiro, garantir a Libertadores já no Brasileiro, porque na Copa do Brasil, em termos de futebolísticos, em termos de futebol, o Vasco apresenta o melhor futebol e, na minha opinião, é o favorito. Mas garantindo a vaga para Libertadores via Brasileirão, o Vasco já vai jogar a Copa do Brasil mais tranquilo, né? Para não ter aquela pressão de ser obrigado a ganhar a Copa do Brasil para jogar a Libertadores no ano que vem. A gente espera que o Vasco faça a sua parte, tanto no Brasileirão e principalmente na Copa do Brasil, sendo campeão. E as probabilidades do Vasco aí de conquistar a vaga a Libertadores no Campeonato Brasileiro, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, é em torno de 18,3%, hoje com o G6. Né? O Vasco está atrás de Fluminense com 34%, Botafogo com 51,8%, e Bahia com 80,8%. Os matemáticos já dão como 100% Palmeiras e Flamengo, também praticamente 100% Cruzeiro e Mirassol na Libertadores. Né? O Vasco tem 18% apenas, eu acho muito baixa a porcentagem pelo futebol que o Vasco vem apresentando. Eu acho que tem que ser levado em consideração não somente o número de pontos que o Vasco tem, mas o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu discordo da porcentagem. Na minha opinião, o Vasco tem no mínimo 40% de chance de ir para pré-Libertadores via Brasileirão, via G6. Porque hoje o Vasco joga mais que o Botafogo, joga mais que o Bahia, joga mais que o Fluminense. Os três concorrentes que estão à frente do Vasco hoje produzem um futebol inferior ao do Vasco hoje no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, até mesmo quem está dentro do G4 joga menos que o Vasco, como por exemplo o Cruzeiro. Na minha opinião, o Vasco no mínimo tinha que ter 40% de chance de ir para a Libertadores, até mesmo quem está na sua frente aí. Mas são prognósticos feitos aí por cálculos, por especialistas, né? Mas o futebol não é a ciência exata. Se fosse, dava lógica sempre, né? O futebol nunca dá lógica e a gente espera que o Vasco vá para a Libertadores de maneira direta no G4, né, cara? Que é o sonho de todo vascaíno, né? Comenta aí o que você acha dessas probabilidades. Retorno do Ryan e também Fernando Diniz para o jogo diante do São Paulo. Também saiu uma estatística muito interessante sobre a dupla de zaga do Vasco que vem sendo elogiada aí pelos torcedores. A dupla de zaga que caiu nas graças do torcedor vascaíno, Robert Renan e Carlos Cuesta. Segundo os dados aí do Gato Mestre lá do Globoesporte.com, o Vasco que não sofreu gols em nenhuma das 4 partidas onde esses dois jogadores foram titulares, os dois chegaram a absurdos 419 minutos sem ser vazados aí, sem a defesa do Vasco levar gol. E quase 7 horas de invencibilidade. Com certeza são absurdos os números dessa dupla de zaga, né? Que mudaram aí claramente o nível técnico da defesa do Vasco, que antes tinha João Vitor e Lucas Freitas, depois saiu João Vitor, ficou Hugo Moura improvisado e Lucas Freitas, até mesmo Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Cara, é diferença absurda de nível de jogadores, cara. A diferença do Vasco, dos zagueiros titulares para os reservas, é praticamente, cara, é um infinito com um nada, porque é diferente de tudo, velho. É muito grande a diferença da zaga do Vasco titular para os reservas e a qualidade foi absurda nessas duas contratações. Aí os jogadores melhoraram drasticamente a função de defesa do Vasco. O sistema defensivo do Vasco hoje é um sistema sólido, confiável, onde o torcedor não fica preocupado em se vai levar gol a qualquer momento, se vai existir uma falha grosseira de um zagueiro entregando um gol para o adversário. O Vasco cometeu falhas bizarras nesse mesmo Campeonato Brasileiro, onde teve muitas entregadas, tanto de Lucas Freitas e também de outros jogadores da defesa, como o Hugo Moura, e por aí vai, cara. Muitos jogadores entregaram demais jogando no sistema defensivo do Vasco, e com a chegada do Cuesta e do Robert Renan, o Vasco teve um grande equilíbrio, uma maior força defensiva, e estamos aí, passando ileso nos jogos. A gente jogou um clássico dificílimo contra o Fluminense, o Vasco não foi vazado. Jogamos com um jogador a menos contra o Fortaleza, o Vasco não foi vazado o jogo praticamente todo com um jogador a menos, o Vasco não tomou gol. E ontem um jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino, o Vasco também não tomou gol. E anteriormente teve o jogo também contra o Cruzeiro em São Januário, onde o Cruzeiro naquela ocasião era o vice-líder da competição e estava ainda lutando pelo título, né? Lutando aí para tentar conquistar uma vitória em cima do Vasco. E o Vasco não era favorito naquele jogo e se impôs de maneira absurda e ganhou o jogo por 2-0 contra o Cruzeiro, né? Certamente aí resultados maravilhosos e a zaga vem jogando muita bola, vem jogando muito bem. O Carlos Cuesta, jogador de seleção colombiana, certamente deverá estar na próxima Copa do Mundo. Robert Renan, a gente até falou mais cedo sobre esse jogador, que é um jogador que, se ele continuar evoluindo, cara, ele tem que ser observado, por que não? Se o Beraldo ganha oportunidades, por que o Robert Renan não pode ganhar, não é? Um jogador jovem, de 21 anos apenas,
tem uma técnica absurda. O que o Diniz pode chegar a fazer e já está fazendo com esse atleta, vem enchendo os olhos do torcedor vascaíno. Claramente aí são dois ótimos zagueiros, ótimas contratações que o Vasco terá que fazer um alto investimento ao término dos contratos desses atletas para adquirir eles em definitivo, né? O Robert Renan pertence ao Zenit e também aí o Carlos Cuesta pertence ao Galatasaray. O Vasco terá que investir um pouco mais de 80 milhões de reais para contratar esses dois jogadores juntos. Só o Robert Renan vale em torno de 50 milhões de reais, o Vasco vai ter que investir para contratá-lo. Claramente aí, é uma situação aí que o Vasco vai ter que tentar resolver, já que no ano que vem o Vasco não pode perder esses atletas, né? O Carlos Cuesta tem um contrato um pouco mais longo, 1 ano e meio de empréstimo com o Vasco. O Robert Renan tem um contrato se encerrando no meio do ano que vem. O Vasco vai ter que tentar fazer talvez um novo acordo por empréstimo para aumentar o empréstimo do Robert Renan com o Vasco, a menos que, como eu já falei com às vezes no canal, né, o Vasco seja vendido aí a SAF do Vasco, compre o nosso clube, a Crefisa compre a SAF do Vasco aí e aconteça um negócio importante para que esses jogadores sejam comprados em definitivo pelo clube, né? Mas também eles podem chamar a atenção do mercado europeu e talvez na janela de verão do ano que vem alguns clubes aí venham bater na porta do Vasco. Eu quero contratar seus dois zagueiros aí, ou na porta dos clubes detentores dos direitos dos atletas, né? Tudo isso pode acontecer. Existem dois cenários, um cenário muito bom para o Vasco, que é eles continuarem jogando bem, o Vasco comprar eles, ou o outro cenário, eles continuarem jogando bem, mas serem vendidos para outros clubes. A gente espera que nada disso aconteça, que eles continuem jogando bem no Vasco, o Vasco consiga adquirir os direitos desses atletas. Outro jogador que vem jogando muito, que é o Andrés Gomes, a gente falou muito dele no vídeo mais cedo, um jogador que também não pertence ao Vasco, está emprestado pelo Rennes. Anteriormente havia informação que ele poderia chegar ao Vasco com obrigação de compra, só que ele veio com opção de compra. O Vasco terá que desembolsar na casa de 30 a 32 milhões de reais para comprar o colombiano em definitivo, que também é mais um jogador que pode estar lutando para jogar a próxima Copa do Mundo com a camisa da seleção colombiana. Se ele continuar jogando o que ele está fazendo hoje no Campeonato Brasileiro e com o Vasco, certamente ele deverá ser chamado também para figurar, quem sabe, na seleção colombiana. E temos dois jogadores colombianos do Vasco se vir na sua seleção, além, claro, do Pumita, que joga no Uruguai. Também sempre bom lembrar dos jogadores brasileiros, né, que a gente sonha em ver na seleção, Coutinho, Ryan, também ali o Paulo Henrique, quem sabe Léo Jardim, né? Até a gente tá falando do Robert Renan aí, se ele continuar jogando em alto nível, por que não? Por que não 5 jogadores do Vasco na Copa do Mundo, né? Se os caras estão jogando muita bola, merecem sim ser analisados e merecem ser observados sim de perto pelo Carlo Ancelotti, que tá lá no Rio de Janeiro, cara. É só ele ir assistir o jogo do Vasco que ele vai ver potencial em todos esses atletas aí que a gente falou. Mas, com certeza, a dupla de zaga foi absurda, a diferença brutal do que o Vasco investiu em reforço nos últimos anos em contratações para o setor defensivo. O Vasco chegou a gastar 38 milhões de reais no horroroso João Vitor. Para você ter ideia, contratou o Léo Pelé em 2023 por 16 milhões de reais para tirar o jogador do São Paulo. O Vasco não ganhou nada, absolutamente nada com o Léo Pelé indo para o Atlético Paranaense. Além do mais, trouxe outros jogadores como Medel e Maicon, que sequer estão no clube. Também fez um alto investimento no Manuel Capasso por cerca de 8 milhões de reais, que nunca se firmou no Vasco. É verdade, teve muitos torcedores que defenderam a entrada dele aí no início desse ano, onde o Vasco não tinha zaga, não tinha zagueiro. O jogador teve problemas pessoais com o Felipe Maestro e acabou deixando o Vasco. E além também de outros atletas horrorosos que passaram pelo Vasco, né? Robson Bambu e também o Rojas. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa dupla de zaga que o Vasco tem hoje. Vai ter que melhorar o banco de reservas na próxima temporada. As reservas da zaga do Vasco não são confiáveis, a gente vai falar já já dessas possibilidades de saída desses atletas. Comenta aí o que você acha de Robert Renan e também Carlos Cuesta nessa atual temporada. Estão jogando demais, né, cara? Bom, pessoal, muitos jogadores aí do Vasco vêm perdendo muito espaço nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Algum deles sequer vem entrando em campo, ganhando minutos, nem que seja 10, 5 minutos aí com o técnico Fernando Diniz. E o técnico vem deixando esses caras de lado, né? São jogadores aí, Benjamin Garré, Paulinho Paula, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, o Vitor Luiz ganhou alguns minutos aí rodadas passadas. E também tem um jogador que sequer vem sendo relacionado, que é o lateral esquerdo, Riquelme. Todos esses jogadores perderam muito espaço aí no Vasco. Certamente boa parte desses atletas deixarão o clube no ano que vem. A situação do Benjamin Garré, que veio contratado no início desse ano, jogador de 25 anos, está avaliado, segundo o site Transfermarkt, em 5 milhões de euros. O Vasco teria pago aproximadamente 19 milhões de reais para contratar esse jogador junto ao Krylia Sovetov, lá da Rússia. O jogador atualmente tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027 e não joga, né? Não entra mais em campo aí. Ganhou pouquíssimos minutos desde a chegada do Fernando Diniz.
Em poucos jogos ele vem entrando aí com a camisa do Vasco e certamente pode ser um jogador que pode ser negociado ou até mesmo emprestado pelo Vasco, já que aparentemente o Diniz não confia tanto assim nele, né? No ataque, ele sempre vem utilizando o David, usa ali o Matheus França até como ponta esquerda, muitas vezes já saiu o Nuno Moreira para a entrada do Matheus França para jogar por ali, e também vem utilizando bastante aí os jogadores titulares, né? Como o caso do Andrés Gomes, que ganhou agora a vaga, o Verratti vem entrando também nos minutos finais, mas outros jogadores para o setor ofensivo do Vasco praticamente não entram em campo, e um caso clássico é o Benjamin Garré, que está lá no Vasco, até agora a gente não sabe para que ele foi contratado, né? Uma escolha muito errada da diretoria, que na época era gerida aí pelo Marcelo Santana, que era o diretor executivo, que foi lá na Europa negociar com esse jogador, Lloyd Augusto, e também o Nuno Moreira, que foi o único acerto dessa janela que o Vasco trouxe esses 3 atacantes lá no início do ano. O jogador nessa temporada com a camisa do Vasco fez apenas 21 jogos, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência, cara, muito pouco pelo investimento do Vasco nesse jogador, um jogador aí que claramente não deverá ganhar tantas oportunidades na próxima temporada, já que se o Vasco for para a Libertadores, o elenco tem que ser qualificado. Outro jogador que para muitos merecia ganhar mais oportunidades, só que sequer entra em campo, cara. Infelizmente o Paulinho perdeu muito espaço no Vasco, né? Um jogador de 28 anos, teve uma gravíssima lesão no ano passado, o que praticamente acabou com a carreira do jogador, né? Essa é a frase correta, né? Praticamente acabou com a carreira do Paulinho, ele não voltou a jogar mais absolutamente nada, e o Diniz parece que não confia no atleta, né? Não usa o jogador para entrar em campo, ele tem contrato com o Vasco até o fim desse ano de 2025, não sabemos se o Vasco vai renovar o contrato com o Paulinho Paula. Se não renovar, o jogador vai deixar o Vasco no fim dessa temporada. O jogador de 28 anos está avaliado em 1 milhão de euros, segundo o site transfermarket.com. Nessa atual temporada, o jogador fez o maior número de jogos desde que veio contratado pelo Vasco. Só que ele não rende, né? O jogador fez 25 jogos, um gol e deu uma assistência nessa temporada. E no ano de 2023, onde ele viveu o ápice com a camisa do Vasco, ele fez também um gol e deu 2 assistências. Números muito baixos pelo que ele produziu dentro de campo. Só que nesse ano ele foi muito mal, tá muito mal, realmente não ganha minutos com o Fernando Diniz. No ano passado, para curiosidade, o jogador teve a lesão, só jogou 4 vezes, não fez gol e não deu uma assistência, né? Infelizmente teve até aquele gol anulado lá contra o Cuiabá, que ele merecia demais, né? Tava voltando a jogar no ano passado, no fim do ano passado. E o Paulinho, cara, sinceramente, eu acho que o Vasco não vai renovar o contrato com ele. Acho pouco provável que ele irá continuar na próxima temporada. O Vasco já nem utiliza mais o atleta. Ele vem sendo relacionado, é verdade. Fica no banco de reservas, mas não entra em campo, né, cara? Eu acho que o Diniz deu muita oportunidade para muitos jogadores e o Paulinho ficou para trás. Eu acho que muito dificilmente esse jogador vai continuar no Vasco no ano que vem. Eu achava que ele tinha um contrato mais longo com o Vasco. Quando eu fiz aqui a análise aqui, busquei as informações, infelizmente, ele tem um contrato até o fim desse ano e dificilmente vai continuar no Vasco no ano que vem. Seguindo aqui com a nossa lista de jogadores que perderam muito espaço, claramente o Lucas Freitas é um jogador que desde a chegada do Robert Renan e também do Carlos Cuesta não ganha mais oportunidades, né? Jogador de 24 anos, fez muitos jogos ainda com a camisa do Vasco nesse ano, né? A temporada que ele mais atuou aí pelo um clube de futebol, fez 35 jogos, um gol e uma assistência, mas o jogador ainda tem um contrato um pouco longo com o Vasco. Jogador que veio contratado junto ao Palmeiras no início desse ano. O Vasco fechou o contrato com ele até dezembro de 2027. É um jogador que, segundo o site transfermarket.com, também, assim como o Paulinho, está avaliado em 1 milhão de euros. Não sabemos se é da ideia da diretoria do Vasco e também do Fernando Diniz que o Vasco negocie esse atleta ao término da temporada. Outro jogador que está aí no Vasco, mas que deverá claramente deixar o clube, é o Maurício Lemos, jogador de 29 anos. Não joga, né, cara? Sequer vem sendo relacionado. O jogador que fez apenas 9 jogos esse ano com a camisa do Vasco. O jogador não conseguiu se firmar no Vasco nessa temporada e vai deixar o clube. Esse aqui é certeza que vai sair do Vasco, tem contrato até o fim desse ano. E claramente o Vasco não vai renovar com o Maurício Lemos, assim também como o Paulinho Paula, jogador que tem contrato se encerrando no fim dessa temporada. Outra situação, Lucas Oliveira, jogador horroroso, né? Contratado pelo Vasco, tem 29 anos. E o jogador tem um contrato um pouco mais longo com o Vasco, cara, até o fim do ano que vem. Eu achava que o Lucas Oliveira tinha um contrato se encerrando agora. Mas o Vasco cometeu a loucura de dar 2 anos de contrato para ele, né? Essa temporada e a próxima. E o jogador, a menos que o Vasco rescinda o contrato com ele ou faça algum empréstimo do atleta, vai continuar para a próxima temporada, porque ele vai ter contrato vigente com o clube, né? Situação aí que o Vasco vai ter que resolver. O Edmar Lopes vai ter que resolver essa situação. O Vasco tentou de tudo, emprestar esse atleta para o Sport no meio dessa temporada.
o jogador não quis sair do Vasco. Se ele não quiser deixar o Vasco no fim dessa temporada para o início do ano que vem, o Vasco nada vai poder fazer, vai ter que continuar com esse atleta no elenco ainda, devido à burrice que foi dar um contrato de 2 anos para o Lucas Oliveira, né? Infelizmente, o jogador ainda segue no Vasco e tem um contrato aí, como eu disse, até o fim do ano que vem, está avaliado, segundo o site Transfermarkt, em 1.400.000 euros. E fechando a nossa lista aqui de jogadores que não tem espaço aí com o técnico Fernando Diniz, 2 laterais esquerdos. Um deles, inclusive, entrou nos últimos jogos aí, que foi o Vitor Luiz, cara. O jogador também tem um contrato um pouco mais longo com o Vasco. Eu praticamente jurava que o Vitor Luiz tinha um contrato se encerrando no fim desse ano. Jogador de 32 anos, tem um contrato até dezembro de 2027 com o Vasco. Jogador que renovou o seu contrato no início desse ano, no dia 2 de janeiro. O jogador renovou o contrato por mais 2 anos com o Vasco. Uma loucura completa feita pela diretoria do Vasco. E ele vai permanecer no clube até dezembro de 2027, né? Se o Vasco conseguir entrar num acordo com ele por uma rescisão, o Vasco com certeza vai tentar se livrar dele no início dessa temporada. Outro jogador que tem aí um contrato com o Vasco é o lateral esquerdo, Riquelme. O jogador tem contrato até o fim do ano que vem, de 2026 aí, e o jogador não joga, né? Nessa temporada só jogou ali no Campeonato Carioca e sequer vem figurando no banco de reservas. O jogador, apesar de tudo, ainda está avaliado em 1.200.000 euros, segundo os Transfermarkt.com. É um atleta aí que surgiu muito promissor, só que não tem espaço algum no Vasco. Esses são os cenários aí para esses jogadores, são as situações desses atletas que não jogam com o Fernando Diniz, e alguns deles sequer vêm sendo relacionados para os jogos do Vasco. Comenta aí o que você acha de todas essas situações, cara. Sinceramente, estou muito triste pelo Paulinho, não conseguiu retomar o bom futebol, tem um contrato se encerrando e dificilmente continuará no Vasco. Eu, sinceramente, não continuaria com nenhum desses outros atletas. Talvez o Paulinho, por gratidão, e tentar dar mais uma chance para o atleta. Talvez um contrato de 6 meses, para ele tentar fazer uma boa pré-temporada, mas eu acho pouco provável que depois desse ano inteirinho, com o jogador 100%, o Vasco vai dar mais oportunidades, mais meses, aí, mais tempo para o jogador mostrar alguma coisa com a nossa camisa. Infelizmente, a lesão lá no ano passado acabou com a carreira do Paulinho no Vasco, né? Comenta aí o que você acha de todos esses atletas, quais desses atletas aí você acha que tem potencial para continuar no Vasco no ano que vem. Sempre bom deixar claro, se jogar Libertadores, todos esses atletas não são jogadores para jogar Libertadores, cara. Não é time para ter, não é elenco para estar na Libertadores. Reservas aí que, se o Diniz olhar pro banco, pô, qual desses caras vai resolver jogo pro Vasco? Nenhum deles, velho. E na minha opinião, o Vasco tem que fazer um bom negócio, se livrando, emprestando, fazendo o que pode aí, para tentar trazer novos jogadores melhores e tirar esses jogadores que não vêm sendo utilizados do elenco, né? Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. E é nóis!